Muito bem. Agora, qual a linguagem da máquina de Turing? A linguagem da máquina de Turing é o conjunto de cadeias que a máquina de Turing aceita. Igual que no caso do autômatos e autômatos com pilha. Autômatos finitos e autômatos com pilha. O conjunto de cadeias que a máquina de Turing aceita é a linguagem da máquina de Turing. E falamos que a máquina de Turing reconhece essa linguagem. Ou também que essa linguagem é Turing reconhecível. Uma linguagem Turing reconhecível se alguma máquina de Turing a reconhece. Também, se vocês consultam outros livros textos, podem achar palavras diferentes, termos diferentes. As linguagens Turing reconhecíveis também, em livros textos um pouco mais antigos, costumam se chamar de recursivamente enumeráveis. Ou também se chamam semidecidíveis. Já vamos a ver o que significa decidível. Mas aqui vamos usar a expressão Turing reconhecível. O que significa então Turing reconhecível? Ou o que significa dizer que uma máquina de Turing reconhece essa linguagem? Significa que se a cadeia pertence à linguagem, a máquina de Turing aceita, seguindo esta definição. E se a cadeia não pertence à linguagem, então a máquina de Turing não aceita. Só que agora lembrem, não aceitar pode significar duas coisas. Pode significar o que a máquina rejeita, ou pode significar que a máquina entra em loop, ou seja, não para nunca. Nunca chega a um estado de aceitação nem de rejeição. Não importa. O importante é que se a cadeia não pertence à linguagem, a máquina de Turing não aceita, não termina um estado de aceitação. Acontece qualquer outra coisa, exceto aceitar. Agora, podemos ser um pouco mais estritos. Podemos ter uma máquina de Turing a qual, se a cadeia pertence à linguagem, a máquina de Turing aceita. E se a cadeia não pertence à não pertence à linguagem, a máquina de Turing rejeita. Aí falamos que a máquina de Turing decide a linguagem. Ou que a linguagem é decidível. Também, outras palavras que se utilizam é que a linguagem é recursiva. Ou também que a linguagem é computável. Recursiva quer dizer computável para nós. Então, o caso que a máquina de Turing decide é um caso particular deste. Se a cadeia não pertence à linguagem, no caso de uma linguagem Turing reconhecível, a máquina de Turing simplesmente, nós dizemos que não aceita, não importa se rejeita ou entra em loop, não aceita. Aqui estamos indo um pouco além, queremos que a máquina rejeite. Notem que entrar em loop significa que a máquina não para. Então, quando falamos que a máquina de Turing reconhece, estamos dizendo que é possível que a máquina não pare. Não sabemos. Porque aqui temos rejeita ou entra em loop. Então, se a cadeia pertence à máquina, a linguagem, a máquina de Turing para. Se não pertence, pode ser que não pare. Quando falamos que a máquina de Turing decide a linguagem, aí temos uma máquina de Turing que sempre para. Toda cadeia ou pertence à linguagem ou não pertence. Não existe outra possibilidade. E em qualquer caso, a máquina sempre para. Então, por exemplo, lembrem que tínhamos visto esta máquina de Turing para esta linguagem. Se você analisa todos os casos, colocam várias cadeias e analisam todos os casos que a máquina pode enfrentar, vão ver que aqui nunca vai entrar em loop. Sempre vamos ir a parar um estado de aceitação ou vamos ir a parar o estado de rejeição. Mas não temos nenhum ciclo que a máquina vai fazer e que façam que não pare nunca. Se vocês analisam vários casos, vão se convencer disso. Agora, para essa mesma linguagem, eu posso fazer esta outra máquina. Notem que aqui eu mudei. A única mudança é esta. Quando eu leio um branco, neste caso, ia no estado de rejeição. Ou seja, se a fita está vazia inicialmente, a máquina de Turing encontra um branco e vai no estado de rejeição e para. Agora comparem com esta outra. Então, imaginem uma fita em branco. Temos a máquina de Turing. Certo? E a fita agora está vazia. Ou seja, a cadeia de entrada é a cadeia vazia. Está assim.
Então, inicialmente, lê um branco. Se lê um branco, escreve o branco e desloca à direita. Então, deixa esse branco aqui e a cabeça desloca à direita. E repete a mesma situação. Acha um branco outra vez. Então, faça o mesmo loop. Desloca à direita. E continua achando branco. Desloca à direita. Então, se a cadeia de entrada é a cadeia vazia, epsilon, esta máquina vai entrar neste loop. E aqui, a cabeça da máquina vai deslocando à direita, como a fita é infinita. Essa máquina nunca para. Então, esta máquina reconhece essa linguagem. Por quê? Porque aceita as cadeias que são da linguagem. No entanto, não decide a linguagem. Por quê? Porque entra em loop para alguma cadeia. É diferente desta outra. Esta máquina de Turing reconhece a linguagem também. Por que reconhece? Porque aceita as cadeias que são da linguagem. E não aceita as que não são da linguagem. Mas também decide a linguagem. Por quê? Porque aceita as cadeias que são da linguagem e, além disso, rejeita as cadeias que não são da linguagem. Esta máquina sempre para. Esta máquina pode não parar. É decir, de fato, não para para a cadeia vazia. Então, toda linguagem decidível também é Turing reconhecível. A decidibilidade é um caso particular, certo? Temos esta situação. As linguagens decidíveis são um subconjunto das linguagens Turing reconhecíveis. A linguagem Turing reconhecível significa que alguma máquina de Turing aceita cadeias da linguagem e não aceita as que não são da linguagem. A linguagem decidível é um conjunto mais restrito. Também aceita as cadeias que são da linguagem e agora exigimos que rejeite as que não são da linguagem. Então, se este é o conjunto de todas as linguagens sobre um alfabeto sigma, lembre que é o conjunto das partes de sigma estrela. Elas são todas as linguagens possíveis. Então vamos ter um conjunto delas, que são as linguagens Turing reconhecíveis. E dentro temos outro conjunto, que são as linguagens decidíveis. A mesma máquina de Turing que decide também reconhece. A máquina de Turing que decide bate com a redefinição a máquina de Turing que reconhece, certo? Deixa eu voltar atrás para que fique claro. A máquina de Turing que reconhece é assim, aceita ou não aceita. A máquina de Turing que decide aceita ou rejeita. Mas a rejeição está aqui incluída. Então, a máquina de Turing que decide também satisfaz a definição de máquina de Turing que reconhece. Se toda máquina de Turing que decide também reconhece a linguagem. Temos este diagrama, então, como estava explicando, certo? Linguagens Turing reconhecíveis e linguagens decidíveis. O que vamos a querer ver um pouco mais é como este diagrama se relaciona com outro que tínhamos visto, que tinha as linguagem livre do contexto, linguagens regulares, certo? Qual a relação deste com outro diagrama, a hierarquia de Chomsky que vimos anteriormente. Vamos a ver isso um pouco mais na frente. Agora, queremos sempre, se possível, máquinas de Turing que decidam. As máquinas de Turing que reconhecem, mas não decidem, não são boas para nós. Então, por quê? Suponha que temos uma máquina de Turing que reconhece, mas não decide uma linguagem, L. Já temos uma máquina de Turing apenas. Não sabemos como funciona. Só sabemos que reconhece e não decide uma certa linguagem. Aí temos uma cadeia de entrada e queremos saber se essa cadeia pertence a essa linguagem ou não. Como sabemos? Como fazemos para definir se a cadeia pertence à linguagem ou não? Então rodamos a máquina de Turing com essa cadeia. Se colocamos essa cadeia na fita e disparamos a máquina de Turing e vemos o que acontece. Se a cadeia pertence à linguagem, tudo bem, a máquina de Turing vai aceitar. E aí vamos a saber que pertence. Ora, o que acontece se depois de rodar um tempo, esse tempo pode ser uma hora, um dia, um ano, a máquina de Turing ainda não parou? Então, o que fazemos? Continuamos esperando ou não? Por quê? Porque pode ser que em algum momento a máquina de Turing ainda pare, aceitando ou rejeitando a cadeia. Pode ser que seja um processo complicado e a máquina de Turing simplesmente precisa de 10 anos para chegar a um resultado. Mas também, como é uma máquina que não decide, pode ser que a máquina nunca pare, que já esteja em loop, por exemplo. Então, não sabemos o que fazer. Continuamos aguardando uma resposta
ou desligamos a máquina. Né? No caso de uma máquina de Turing que decide, nós temos garantia que a máquina em algum momento vai parar. Né? Pode ser que demore 100 anos ou 1 milhão de anos, mas para nós agora não interessa isso. Em algum momento a máquina vai parar. Então, se aguardarmos um tempo suficiente, vamos ter uma resposta. Na máquina de Turing que reconhece, mas não decide, não temos certeza se a máquina vai parar. Então, se passa muito tempo e não temos uma resposta, não sabemos o que fazer. Se continuar esperando ou não, porque não sabemos se a máquina vai parar alguma vez.